Olá, pessoal, bem-vindos à quarta parte da aula de gestão e processo administrativo da semana 6. Eu sou o professor Matheus e nessa aula vamos finalizar aqui a função organização, falando sobre as estruturas organizacionais modernas. E aí eu tenho três tipos de estrutura que eu vou trazer para vocês: a organização por processo, a organização de rede de integração entre empresas e a governança corporativa. Muito bem, vamos lá. Função organização se divide em três categorias, conforme nós já estamos estudando aqui o modelo proposto por Oliveira. Então, nessa aula, nós vamos focar aqui nas organizações modernas, já tendo visto, né, as organizações de impacto e as tradicionais. Muito bem. A organização por processo, né, é um modelo de organização que consiste, né, em dividir, em estruturar as funções que são permanentes da organização como elos de uma corrente, né? Olha aí, uma corrente, né? Então, cada processo antecede o outro e precede um novo processo. E aí, um processo anterior. Então, dessa forma, eu tenho uma corrente de processos, né, um encadeamento lógico que levam ao resultado final. Então, em vez de eu ter departamentos isolados realizando suas funções, eu tenho processos organizados com profissionais, com recursos, sendo aplicados em cada processo para que no final eu tenha um resultado. Então, a organização por processo, ela permite, né, que essas funções trabalhem de uma forma mais coordenada, ela aumenta a eficiência ao longo do processo, porque a troca de informações técnicas, os ajustes, né, as correções, elas acabam surgindo e sendo realizadas de forma mais natural. Então, né, uma demonstração gráfica aqui dessa estrutura é a divisão aqui por sessões, né? Então, eu tenho aqui o processo todo de preparação dentro de uma sessão. Logo depois que eu terminei a preparação, que é o processo, eu vou para o corte, que é uma outra sessão com processos de corte. Esses processos estão ligados aos processos da sessão de tingimento. E aí, assim por diante, sessão por sessão, até o teu produto, por exemplo, acabado e pronto para venda. Isso sendo realizado numa continuidade aqui, né? O processo segue uma lógica. Muito bem. Então, como sempre, temos vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que eu tenho maior especificação dos recursos alocados em cada processo. Eu consigo identificar exatamente quais recursos são utilizados e são necessários em cada um dos processos realizados dentro da organização. Também aumenta, né, tem uma possibilidade de uma comunicação mais rápida de informações técnicas, já que os elos, né, dessa corrente são os processos, são as sessões, e ela permite, né, que tenha uma comunicação mais eficiente entre esses elos, fazendo com que o conhecimento técnico, as informações fluam de uma forma melhor. Desvantagens, né? Como sempre temos também desvantagens. Então, nós temos uma possibilidade aqui da perda da visão global do andamento do processo. Porque se cada sessão focar exclusivamente no seu processo, né, isoladamente dos outros, de uma maneira mais global, né, e perceber apenas os processos que estão mais próximos, né, perdendo a visão do todo, eu perco justamente essa percepção da empresa como um sistema, né, de um ambiente empresarial, né, e me coloco, às vezes, só num determinado processo ou numa determinada sessão. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não ter essa perda da visão global, né? E a flexibilidade restrita de ajuste do processo, né? Porque imagina uma corrente, né? Um elo de uma corrente, ele é cercado por outros dois elos. Esse elo que está no meio, né? Para eu mexer nele, muito provavelmente ele vai causar mudanças nos outros elos que estão mais próximos. E isso vai ecoar ao longo de toda a corrente. Então, para fazer uma mudança muito profunda num processo, por exemplo, eu vou ter que reestruturar ou muitas vezes rever todos os outros processos que estão alinhados a ele, né? O processo que o antecede e o processo que o precede. Eu vou ter que mexer nesses processos. Então, a flexibilidade para ajustar o processo,
acaba sendo muito restrita. Então, é uma outra desvantagem, tá bem? Vamos lá, seguindo. Rede de integração entre empresas, né? Uma outra forma bastante moderna de se estruturar, né? Conforme essas estruturas vão avançando, né? Vão se modernizando, elas vão perdendo até as barreiras, né? Das empresas, elas vão se misturando com o ambiente externo. Muitas vezes o cliente, né? É o próprio prestador de serviço da empresa, né? Quando nós pegamos empresas de tecnologia como o Waze, por exemplo, quando você está usando o Waze como um GPS, né? Uma ferramenta aí para te mostrar a rota mais segura, mais rápida, para algum determinado lugar, tem informações ali que foram colocadas por usuários como você, de um acidente, de alguma obra, né, na estrada, no caminho. E isso torna o Waze mais valioso. E no momento que você está colocando essas informações, você está atuando como um produtor de conteúdo para o Waze, como um funcionário do Waze. Em troca, você recebe o aplicativo mais completo, um aplicativo com uso grátis, enfim. Então, as bordas, né, de onde a empresa começa e onde ela termina, com a modernidade, vem se tornando cada vez mais tênues, né, mais difíceis de serem identificadas. E essas redes de integração de empresas funcionam um pouco nessa linha, né? Você tem um conjunto de empresas que são independentes, cada uma tem sua gestão, tem seus recursos, tem seu papel, tem seus objetivos, e aí elas se arranjam em redes que são flexíveis, que são mutáveis, temporárias, onde eu tenho fornecedores, produtores, distribuidores, onde se ajudam, né? Tem benefícios mútuos. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, fica mais fácil para entender. Imagina aqui várias fazendas de soja, né, trabalhando, se alinhando, numa rede de integração de empresas, onde eu tenho um conjunto de empresas de produção de óleo de soja que já vai pegar a produção, já vai comprar a produção dessas fazendas. Ao mesmo tempo, eu tenho nessa rede de integração empresas de logística que vão fazer a distribuição do óleo de soja pronto para venda, já refinado, enfim. E eu tenho empresas de embalagem nessa rede que fazem a embalagem desse óleo de soja. Então, se eu olhar esse todo aqui, eu tenho uma rede de integração de empresas, onde eu tenho várias empresas atuando em conjunto e recebendo benefícios por isso, né? Eu tenho vantagens aqui por fazer parte dessa rede, né? As fazendas, por exemplo, têm a venda quase que garantida para as empresas de produção de óleo de soja, que, por sua vez, tem as embalagens, né, com uma certa qualidade, requisitos e tal, garantidos por empresas de embalagem que fazem parte da rede. E a distribuição também. Se em qualquer momento a empresa perceber que não é interessante se manter na rede, ela pode sair. Não é algo permanente, é algo flexível. Um dos cuidados, né, que eu tenho que tomar é que se essa rede tiver, de repente, empresas que estão assumindo poder muito grande, um desequilíbrio nessa rede, ela pode começar a impor regras, restrições para as outras empresas, e isso pode levar a esse desbalanceamento e se tornar algo que não é mais vantajoso para outras empresas. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Tá, fora isso, não dá para a gente ficar citando desvantagens, vantagens, por ser um arranjo muito temporário, muito flexível. Normalmente, a empresa só vai se manter lá enquanto ela enxergar as vantagens de se manter numa rede de integração entre empresas. No momento em que ela perceber que não está sendo mais vantajoso, ela continua sua atividade de maneira individual, como ela sempre fez, fora da rede de integração, tá bem? Seguindo, o outro modelo, né, já o último modelo aí das modernas, é a governança corporativa. Na verdade, a governança corporativa é um modelo que mexe, ela está focada mais na parte da alta cúpula da gestão e muito pouco na parte dos processos e das atividades. É um modelo que vem a partir da otimização de interações entre acionistas, conselheiros, auditores, diretoria executiva, para que a empresa tenha, né, uma transparência na tomada de decisões, na condução da empresa em relação ao mercado também. Isso acresce o seu valor, incrementa o seu valor, reduz o nível de risco, né? Aumenta a efetividade da empresa. Esse modelo surge para evitar
fraudes, principalmente por empresas que lançam ações na bolsa, né? Elas têm que ter um nível de governança corporativa para poder emitir ações, né? Essa transparência, tem diversos cargos e funções reguladoras que garantem essa interação, né, e essa transparência da empresa com o ambiente externo. Então, se a gente olhar aqui no organograma, nós temos aqui normalmente uma presidência, que seria a última instância das empresas tradicionais. Abaixo aqui eu tenho os diretores, né? E aí eu começo a ter, por exemplo, aqui entre a presidência e os diretores, eu tenho uma auditoria interna. Acima da presidência, eu tenho um conselho de administração, que vai validar as decisões dessa presidência. Dentro desse conselho, eu posso ter diversos comitês responsáveis por diversos assuntos da gestão da organização. Eu tenho aqui uma auditoria externa, que vai fazer controles e fiscalizações para verificar os números, né, os resultados da empresa, se condiz com o que ela está apresentando para o mercado, para os acionistas, fornecedores, clientes, enfim. Eu tenho ainda uma Assembleia Geral, normalmente constituída por acionistas, por pessoas que têm poder de decisão, que vão sancionar todas as ações mais importantes e que definem os rumos da organização. Tudo isso ainda fiscalizado aqui por um conselho, né, um conselho fiscal. Então, eu estabeleço diversas funções e diversos cargos dentro da estrutura que vão fazer com que a interação entre o executivo, né, da empresa, os acionistas, aquela parte interessada nos resultados da empresa, interajam melhor, né? E com isso torne a empresa mais transparente, mais valiosa, apresente menos riscos para os investidores, inclusive. Muito bem. Então, vimos aí 3 modelos, né, de organizações modernas, né, que estão acontecendo aí. E aqui nós encerramos, né, a nossa função organização, e a interação dessa aula vai ser uma interação um pouco mais pessoal, né? Eu quero que você diga aí para mim se você acha que as videoaulas ajudam no entendimento dos conceitos, né, além da leitura, né, dos materiais, enfim. Deixa a sua opinião aí, que eu quero saber se as aulas estão te ajudando, tá bem? Muito obrigado pela atenção, mais uma vez, abraço e sucesso!